Olá, muito prazer, o meu nome é Loredana Zanotelli Piscin, né? Eu sou aluna do curso de pós-graduação em docência, na educação profissional e tecnológica. Estou atrelada ao campus Maceió Centro, atualmente moro nessa cidade, né? Não sou daqui, não sou de Maceió, mas atualmente moro nessa cidade maravilhosa que é Maceió. Tem 1 ano e meio que eu moro aqui, sou completamente apaixonada pela cidade, pelo estado do Alagoas. E tô aqui para fazer uma gravação a pedido do professor Samuel, disciplina A Pesquisa e Extensão no Trabalho Pedagógico da Educação Profissional e Tecnológica. Bom, foi solicitado um vídeo de como seria a minha rotina como docente na educação profissional e tecnológica, fazendo aí um cronograma anual. Bom, eu já tive a oportunidade de trabalhar como docente numa instituição particular de ensino superior, já tive a oportunidade de trabalhar no Senai, já tive a oportunidade de trabalhar como professora em cursinhos de pré-vestibular. Eu sou formada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou apaixonada, né, pela sala de aula, sou apaixonada por esse universo da educação. E para falar um pouquinho, eu vou me basear no como eu fazia, como eu atuava. Atualmente eu não estou atuando por motivos pessoais, familiares, né? Que eu tive uma bebezinha recente, enfim. Mas como eu fazia quando eu atuava, tá bom? Então, para início, né, eu sempre fiz um planejamento, né, um planejamento semestral. Né? Primeira coisa que eu pegava era um calendário acadêmico. Né? Então, eu vou até deixar aqui uma imagenzinha, né, do calendário acadêmico. Esse calendário acadêmico, ele me norteia de quantos feriados eu vou ter, quantos dias letivos, quantas aulas. E eu pego exatamente isso. Quais são as minhas aulas, quais são os eventos internos, né, da instituição, se vai ter feriado, se vai emendar feriado, se vai ter alguma feira, alguma exposição na instituição e eu vou liberar os alunos naquele dia. Então, eu pego esse calendário e nesse calendário eu faço um cronograma desse jeitinho aqui, um cronograma com cada dia que eu vou dar aula. Isso falando em questão de ensino, de dar aula, de lecionar. Então, eu coloco cada dia que eu vou dar aula e pego também a disciplina que eu vou ministrar e a ementa da disciplina. Então, assim, dentro dessa disciplina, o que eu tenho que passar para os alunos, né? Faço uma análise das minhas prioridades e eu coloco os conteúdos dentro de cada dia de aula. Então, quando é uma disciplina que eu já ministrei, que eu tenho, que eu já sei mais ou menos assim como funciona, eu já tenho noção de que uma aula, o que eu consigo dar em cada aula. Como é uma disciplina, quando é uma disciplina que eu ainda não ministrei, eu ainda não tenho muito essa noção, então eu deixo um pouco mais, um conteúdo mais assim, em aberto, né? Mas eu costumo fazer isso, o dia e o conteúdo que eu vou ministrar naquele dia. E eu já coloco todos os dias que vão ter provas, todos os dias de feriados, todos os dias de eventos na instituição e já monto esse cronograma, no caso semestral, né? Então, se fosse anual, montaria 2 cronogramas desse, com todas as aulas, as provas finais, períodos de recuperação, enfim. Faço esse cronograma geral e esse cronograma pode ter uma variação ou outra, né? E dentro disso, as aulas aconteceriam, né, seguindo esse cronograma que eu também passo para os alunos. Então, se o aluno perdeu determinada aula, ele sabe que conteúdo que teve naquela aula. Bom, o envolvimento, não somente como ensino, né? Nós como professores, nós temos a responsabilidade de dar as aulas, né? Ensinar, participar desse processo, ensino-aprendizagem, e também nos envolvermos com a pesquisa e extensão. Né? Dentro das instituições privadas de ensino superior que eu trabalhei, não tínhamos muito essa possibilidade de nos envolver com pesquisa e extensão,
Mas no Senai, por exemplo, nós tínhamos, quando eu fiz o meu curso de mestrado, eu estudei numa instituição que tinha, assim, vários projetos, inclusive projetos de extensão, né, de pesquisa e extensão, associados. Então, se, por exemplo, eu trabalhasse, né, numa instituição uma instituição federal, seria uma prioridade, né? E como eu faria? Como eu pensaria nisso? Como eu pensaria em trabalhar com pesquisa e extensão e fazer com que os meus alunos fossem envolvidos com isso? Bom, eu acho que quando a gente chega num lugar, o nosso Brasil, eu já tive a oportunidade de morar em lugares tão diferentes, né? Eu já morei no Espírito Santo, já morei na Bahia, já morei no Pará, e agora morando aqui em Alagoas. Onde eu chegasse, que eu fosse atuar, eu ia fazer uma pesquisa assim do lugar, né? Porque não adianta eu ser especialista, eu gostar de fazer pesquisa em determinado assunto, se o lugar que eu tô, se aquilo não se insere na realidade dos alunos e na realidade do instituto ou do lugar que eu vou atuar. Então, eu faria assim uma pesquisa, estudaria sobre a realidade daquela instituição. As necessidades, não é nem a realidade, né? As necessidades, se o que eu tenho, o que eu quero desenvolver teria um interesse e um crescimento para aquela comunidade, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa à comunidade acadêmica. Eu acho assim que isso é de suma importância, a gente agir, colocar o nosso conhecimento em algo que vai transformar em algo que vai influenciar, né, diretamente na vida das pessoas. Então, eu faria essa leitura. E também estudaria os projetos que já acontecem lá dentro, né, que já estão acontecendo, né, quais seriam essas possibilidades. Mas uma coisa que eu tenho muito comigo e que eu sempre tentei desenvolver, mesmo não desenvolvendo pesquisa e extensão, mas eu sempre tentei desenvolver nas minhas aulas de laboratório, eu sou muito defensora das aulas práticas, tá? Eu acho que a aula prática nas disciplinas de química, nas disciplinas de engenharia, nas disciplinas profissionais, a aula prática, ela faz o aluno se interessar, efetivar o aprendizado e dá para a gente desenvolver, sim, projetos de pesquisa e projetos de extensão associados às nossas aulas práticas no dia a dia, né? No dia a dia, atrelada ao ensino da sala de aula. Então, o que eu sempre busquei fazer, por exemplo, eu vou dar exemplos, mas os exemplos podem ter uma infinidade de coisas. Por exemplo, a captação de água da chuva dentro do instituto. Então, se eu posso, em algum lugar, colocar calhas e fazer um projeto, né, de uma caixa d'água, que eu vou captar água da chuva, e aquela água, o que eu vou fazer com aquela água da chuva? Captada dentro do meu campus. Ou dentro, que não for todo ele, que for somente uma parte. Então eu posso reaproveitar nas descargas, eu posso reaproveitar na própria limpeza do campus, eu posso reaproveitar regando as plantas, enfim. Então isso dá para eu trabalhar uma interdisciplinaridade, dá para eu trabalhar o interesse dos alunos assim, e ampliar a visão do aluno. Aquilo está acontecendo dentro da universidade, eu posso trabalhar com a matemática, cálculo de volume, de quanto de água que eu posso economizar. Se eu vou fazer algum tratamento com essa água, algum processo para filtrar, se eu vou jogar algum agente precipitador, enfim. Então, eu acredito que são essas simples medidas, por exemplo, de descarte de lixo dentro do campus, de reaproveitamento de água dentro do campus, que trabalhando esses projetos como aula prática, isso pode virar pesquisa e até mesmo extensão, porque o aluno vendo isso, ele pode realizar isso na casa dele, ele pode querer realizar essas mudanças em outros aspectos, né, eu tô ficando atenta aqui, que eu sei que tá dando o horário, né? Tá dando assim até 10 minutos. Então, para concluir, essas medidas dentro do ensino, dentro das aulas práticas, dentro do que nós vemos em sala de aula, poder transformar isso para projeto de pesquisa e, se não, por que projetos de extensão.
sendo a pesquisa e a extensão atreladas à realidade de cada instituição de ensino, à realidade de cada instituto, de cada comunidade que aquele instituto está inserido. Muito obrigada, tudo de bom, paz e bem!